Graça e a paz, igreja linda do Senhor, uma boa noite, boa tarde, bom dia, não sei exatamente que momento você está cultuando. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para adorar o Senhor, para nos alegrar na presença dEle, para ouvir a palavra, que o seu coração e a sua mente possam estar abertos, assim como você abriu as portas da sua casa para nos ouvir. Que o Senhor possa te abençoar, que os louvores possam ministrar ao seu coração, à sua mente, edificar a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Vamos orar? Chama aí, junta a família, chega todo mundo, é tempo de adorar o Senhor. Pai, nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos pela tua santidade, a tua bondade, a tua fidelidade com as nossas vidas, Pai. Deus, muito obrigado por todas essas ferramentas que o Senhor nos possibilita, que o Senhor capacita a humanidade para desenvolver, para que nós possamos, Deus, mesmo distantes, permanecer juntos, no mesmo espírito, no mesmo coração, te adorando, entoando louvores, nos consagrando a Ti. Recebe, Deus, esse tempo de adoração, recebe o nosso culto, recebe, Deus, os nossos louvores, que o Senhor possa encontrar morada nesse momento, na nossa mente, no nosso coração, em nome de Jesus, nós te oramos, papai, amém, amém. Adore o Senhor. Tu me chamas sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Ali te encontro no mistério, no mar profundo, aguento em fé. Por teu nome vou chamar, além das ondas vou olhar. Se a maré subir, no teu abraço vou ficar, pois eu sou teu, tu és meu. Tua graça é abundante, as tuas mãos vão me guiar. O medo acampa a minha volta, contudo tu não falharás. Por teu nome vou chamar, além das ondas vou olhar. Se a maré subir, no teu abraço vou ficar, pois eu sou teu, tu és meu Pai, Pai
Pai de amor. Tu és meu Pai. Guia-me onde a confiança sem fronteiras. Quero andar sobre as águas até onde me chamares. Leva-me bem mais profundo do que estive. Minha fé será mais firme. Mergulhar na tua presença. Guia-me onde a confiança sem fronteiras. Quero andar sobre as águas até onde me chamares. Leva-me bem mais profundo do que estive. Minha fé será mais firme. Mergulhar na tua presença. Guia-me onde a confiança sem fronteiras. Quero andar sobre as águas até onde me chamares. Leva-me bem mais profundo do que estive. Minha fé será mais firme. Mergulhar na tua presença. Guia-me onde a confiança sem fronteiras. Quero andar sobre as águas até onde me chamares. Leva-me bem mais profundo do que estive. Minha fé será mais firme. Mergulhar na tua presença. Na tua presença. Por teu nome vou chamar. Além das ondas vou olhar. Se a maré subir, no teu abraço vou ficar, pois eu sou teu. Tu és meu Pai. Tu és meu. Tu és meu. Espírito Santo, eu quero me aproximar, confiando no teu amor, confiando que tu és tudo, tudo, tudo que eu preciso. Tu és tudo, tudo. Não preciso de mais nada. Nada que minhas mãos possam alcançar, nada que minhas mãos possam fazer pode ser melhor do que você. Nada do que minhas mãos possam fazer, nada do que as minhas mãos possam fazer pode ser melhor do que me render a você.
ti, eu me rendo a ti, Jesus. Eu me rendo a tua sabedoria. Espírito Santo, eu me rendo a ti, a tudo que tu sabes sobre mim, mesmo que eu não entenda. Tu és tudo. Estou segura em ti, eu estou segura nos teus braços. Estou segura em ti, no teu amor, em tudo que tu és, em tudo que tu sabes. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Seu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, meu descanso, em teus braços é meu descanso,
e caio de novo em tuas mãos, e caio em tua graça. Eu recaio e caio de novo em tuas mãos, e caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Em tua graça. Recaio de novo em tua graça, que me alimenta pela graça. É pela graça que eu alcanço. É pela graça que eu alcanço a misericórdia. É pela graça que eu descanso. Oh, a tua graça me sustenta, me alimenta. Às vezes a graça é esse lugar em que nós não podemos fazer mais nada. É a condição de insuficiência diante do pecado, diante do pecado, diante da morte, diante da doença. É insuficiência, a falta de respostas. É quando os nossos métodos falham. É quando o nosso dinheiro acaba. Esse é o lugar da graça. É o favor que não merecemos. É aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. É aquilo que foi conquistado numa cruz por nós. Sabe, se você está hoje no lugar em que você não pode mais fazer nada, se alegre, porque a boa notícia nos alcançou. E nesse lugar de insuficiência, a graça nos alcançou. A graça nos alcançou. A graça nos alcançou.
A graça nos redimiu, a graça nos sustentou. E quando as pestes chegam, quando as más notícias chegam, a graça nos alcançou, a graça nos sustentou. Quero te convidar a descansar nele. Descanse na boa notícia, que ele é a graça que sustenta. E não há nada que nós possamos fazer, e não há méritos, não há boas obras, apenas a graça. Espírito Santo, nos dá uma mentalidade nesses dias em que nós não nos sustentamos naquilo que podemos fazer, Senhor. Não na nossa inteligência ou nas nossas previsões e estatísticas, não na força do nosso braço, não nos nossos métodos, nas nossas projeções, mas o único sustento e a única previsão é aquela que tu dizes que um dia tu enxugarás dos olhos todas as lágrimas, e não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais cansaço, não haverá mais dores, porque tu és tudo em nós. Não haverá mais noite, porque tu serás o sol da justiça, o sol da justiça. Se alegre nele, porque ele já nos alcançou. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Igreja linda do Senhor, mais uma vez estamos aqui. Tenho uma palavra para compartilhar ao seu coração, algo que Deus colocou um dia na minha mente, e eu quero compartilhar com você, com a sua família, com o seu coração. Amém? Abra aí sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 24. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Nosso texto base diz assim: E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Amém? Igreja, eu queria falar um pouquinho sobre morte hoje. Mas não a morte humana, né, o luto, não a perda, mas a morte a partir de uma cosmovisão cristã. E a morte, a partir de uma cosmovisão cristã, ela tem um objetivo muito além do que apenas a perda, por exemplo. Eu queria compartilhar com vocês hoje sobre a morte que nos vivifica. Parece um paradoxo, como é que a morte pode vivificar. Mas a morte, a partir da perspectiva cristã, do olhar cristão, da ótica cristã, ela tem o poder de nos restaurar, nos alinhar em Deus, matando a nossa humanidade, matando o nosso ego, matando
tudo aquilo que a queda nos trouxe como consequência e nos habilitando para uma vida com o Pai. Esse é o objetivo da morte através da ótica da visão cristã. Antes da gente entrar especificamente, eu queria te dar um contexto sobre aquilo que nós lemos aqui em Gálatas. Nós já estudamos profundamente o livro de Gálatas, né? Fizemos uma visão panorâmica na nossa escola teológica, e nós vimos que Paulo escreve essa carta à região da Galácia. A região da Galácia era uma província romana, que hoje é situada na Turquia. Nós temos nessa província uma sociedade que, na sua maioria, é formada por guerreiros mercenários, pessoas que recebiam dinheiro para lutar, independente de quem estivesse pagando. Eram pessoas que não se fidelizavam a ninguém. Quem pagasse, eles estavam guerreando. E a igreja, essas igrejas, essas comunidades ali na região da Galácia, elas foram fundadas pelo apóstolo Paulo aproximadamente em 50 depois de Cristo, e ele escreve essa carta endereçando para todas as igrejas dessa região. Por quê? As igrejas ali da região da Galácia, elas estavam enfrentando um combate a falsos mestres, ou seja, a pessoas que se levantavam dentro da comunidade cristã, tentando passar, ensinar um outro evangelho. O próprio apóstolo Paulo chama aqui no livro de Gálatas de outro evangelho, ou seja, um evangelho adulterado, um evangelho distorcido. E basicamente esse evangelho, esse outro evangelho, ele tentava impor sobre os cristãos aqui da região da Galácia, cristãos não judeus, ou seja, cristãos gentios. Esse outro evangelho tentava impor sobre esses cristãos gentios rituais como o da circuncisão, abordando que era necessário que esses novos cristãos não judeus praticassem a circuncisão, para que, através dessa circuncisão, a fé deles em Cristo Jesus fosse testificada. Então, esses falsos mestres impõem sobre os gentios algo que é tradicionalmente judeu, e que o próprio apóstolo Paulo ensina, não só em Gálatas, mas em outras epístolas, que é desnecessário. Por quê? Porque não eram os rituais judaicos que nos habilitavam ao Pai. Não eram os rituais judaicos que nos habilitavam ao reino de Deus. Não eram as práticas da comunidade judaica, tradicionalmente, que habilitava o cristão a vida com o Pai, essa nova vida, esse reino de Deus. E sim Cristo. Quem habilitava e quem nos habilita, Paulo nos ensina que é o próprio Cristo. É Ele, através do sacrifício, através da sua expiação, através do dom gratuito de Deus, a fé, que nos habilita a estar nessa caminhada com Ele. Então, o apóstolo Paulo escreve essa carta com esse objetivo de desconstruir esses ensinamentos e passar a real essência do cristianismo. Então, o apóstolo Paulo, aqui no livro de Gálatas, no versículo 24, capítulo 5, versículo 24, ele passa a ideia, ensina essa ideia de que, sim, existe um processo, algo que testifica a nossa fé em Cristo, a nossa relação nele. E
o que testifica a nossa relação com Cristo não é uma prática, não é um ritual, e sim a morte da nossa carne. E o que é a morte da nossa carne? Nós lemos em Gálatas 5:24. É a morte das nossas paixões e das nossas concupiscências. A morte das nossas paixões. Qual o sentido disso? É o sentido que as paixões são aquilo que nos fazem mover por impulso. As nossas paixões são aquelas coisas que nos fazem mover, nos agir, pensar, sentir, sem nenhum tipo de racionalidade, sem nenhum tipo de pensamento humano, a gente só vai. E as nossas concupiscências são as nossas práticas, são os nossos delitos, é o nosso comportamento delituoso diante de Deus. Então Paulo ensina a essa igreja que eles não precisavam da circuncisão, dessa prática judaica. O que eles precisavam era testificar através da sua vida, das suas ações, do seu modo de viver, daquilo que eles falavam, de como eles tratavam as pessoas, de como eles conduziam a sua própria vida. Que era através disso que eles estariam testificando a fé e a nova vida em Cristo. Então, basicamente, o ato da circuncisão no Antigo Testamento, ele representava, culturalmente, foi um pedido de Deus, foi uma orientação de Deus, uma determinação de Deus ao povo hebreu, porque o ato de circuncisar testificava para a nação, mas também para os seus vizinhos, que aquele povo era um povo separado por Deus, que aquele povo era um povo que era temente a um Deus, que aquele povo era um povo que tinha um Senhor. Então, Paulo ele faz esse paralelo na Epístola de Gálatas, mostrando que a circuncisão, para nós, é o novo estilo de vida. Entenda que vai além de uma discussão cultural. Paulo está indo além de uma discussão que levava a questões culturais. Era um ensinamento, ele estava ensinando para esses novos cristãos que a forma, o modo como eles iriam viver era mais forte do que qualquer coisa que eles pudessem fazer. E esse ensinamento se aplica a nós hoje. Não é aquilo que nós fazemos para o Pai, não é o que nós fazemos, a quantidade que nós fazemos, não é o dízimo que nós damos, não é as boas obras que nós praticamos que testificam a nossa fé em Deus. E sim, a forma como nós vivemos. Então Paulo estava ampliando o ensinamento, saindo da esfera cultural e deixando um princípio para nós. Então, basicamente aqui, quando nós olhamos para a igreja, para as igrejas na região da Galácia, nós nos deparamos com uma igreja que estava sofrendo com um ensinamento falso do Evangelho. E esse ensinamento, ele não focava na fé em Cristo. Ele focava nas ações que eram praticadas e que essas ações testificavam a fé em Cristo. E aí, qual é o perigo disso? Porque uma vez que um ritual, uma prática, algo que nós fazemos, toma o lugar de Cristo na redenção humana, toda a mentalidade das pessoas acerca da vida com Deus, elas estariam atribuídas a rituais e não a Cristo. Você entende? Que quando nós substituímos Cristo por rituais,
tudo que é referente a essa vida com Deus, as práticas, a forma como nós temos que viver, os ensinamentos, aquilo que nós fazemos, que nós falamos, é totalmente minimizado e colocado apenas em uma prática. Então, se eu faço aquilo que estão me pedindo, eu não preciso fazer mais nada. Se eu venho para a igreja aos domingos, está ótimo. Se eu dou o meu dízimo, está ótimo. Se eu sou engajado nas coisas do reino, está ótimo. Por quê? Porque a visão da vida com Deus está atribuída ao que nós fazemos e não ao que deveria ser. E o que é que deveria ser? A quem nós somos. Então, tirar rituais do centro da relação com Deus é fundamental para que a gente possa ter a visão correta do que é viver com Deus. Você consegue entender? E é muito interessante porque lá em Apocalipse, Deus fala à igreja de Laodiceia justamente condenando esse zelo excessivo aos rituais que eles tinham e esquecendo do que era primordial. Ou seja, a fé, o amor, a compaixão, a empatia. Deus estava orientando a igreja de Laodiceia dizendo, não, os rituais não são mais importantes do que aquilo que vocês são, de como vocês vivem, de como vocês me representam, não só dentro da igreja, mas fora na sociedade. Então, essa mentalidade de que os rituais não são importantes, e o que de fato é importante é a nossa forma de viver, é fundamental. Eu não estou dizendo que ir à igreja não é importante, que ser engajado na obra não é importante, que dar o dízimo não é importante. Não estou dizendo isso, são fundamentos. Eu estou dizendo que isso não é mais importante do que a nossa forma de viver. E é isso que o apóstolo Paulo ensina aos Gálatas, e é isso que Deus ensina à igreja de Laodiceia. Trazendo para a nossa realidade, para a realidade na nossa vida hoje, nós encontramos um cenário parecido. Nós encontramos hoje na igreja brasileira, não só na igreja brasileira, na igreja mundial, um cenário parecido, porque nós temos enfrentado vários falsos mestres, não só no século 21, que tentam ensinar um evangelho totalmente distorcido. Nos anos 50, um pastor e teólogo chamado Phineas Parkhurst, ele começa a ele inicia as bases da teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade que nos anos 70, ela ganha uma notoriedade e uma popularidade no Brasil com a abertura das igrejas universais do Reino de Deus, a Igreja Universal do Reino de Deus. Então, esse pensamento que é a teologia da prosperidade, que é uma distorção do verdadeiro cristianismo, ele não começou ontem, ele não começou nos anos 2000, ele começou na década de 50. E foi se perpetuando pelos Estados Unidos até nos alcançar. Então esse é um exemplo de um falso mestre e de falsos mestres, hoje como Valdomiro Santiago, o próprio Bispo Macedo, a R.R. Soares, pessoas que ensinam um evangelho distorcido da realidade. Mas nós também temos um fenômeno mais atual, ali a partir dos anos de 2016, a gente tem a transformação dessa teologia da prosperidade, que ela passa por uma mutação e ela se transforma no que a teologia chama hoje de teologia da hipergraça. Então, a partir dos anos 2016, a gente tem um crescimento desse pensamento, dessa forma de entender a relação com Deus, que também é uma forma distorcida de
entender e de ensinar o Evangelho. A teologia da prosperidade, ela nos ensina sobre um Evangelho que é focado no nosso crescimento material, no nosso crescimento financeiro, que o que representa a bondade e a fidelidade de Deus sobre a minha vida, não é a graça de Deus, mas é o quão financeiramente eu sou desenvolvido, o quão os meus empreendimentos são desenvolvidos. São essas práticas, a quantidade de bens que eu tenho, são esses sinais dentro da teologia da prosperidade que nos falam daquilo que Deus está fazendo. Já a teologia da hipergraça, ela ensina sobre um evangelho onde o pecado é subjetivo, onde entender o pecado deixa de ser algo concreto, e a Bíblia diz que pecar é errar o alvo, hamartia, é errar o alvo. Então tudo que erra o alvo que Cristo nos colocou é pecado. E a teologia da hipergraça, ela subjetiva esse entendimento do que é pecado. E não só isso, mas ela coloca sobre a humanidade um peso de semelhança com Cristo que tira, ele mascara as nossas imperfeições e as nossas mazelas humanas. Os pregadores da teologia da hipergraça, temos alguns exemplos, David Leonardo, Vitor Azevedo, Tiago Brunet, só alguns mais conhecidos. Eles ensinam essa semelhança com Cristo que mascara a realidade da nossa humanidade. Dizendo para nós, não, você é semelhante a Cristo, você é o centro do coração de Cristo. Cristo continua sendo sacrificado por você todos os dias. E isso não é verdade. O que a Bíblia nos ensina é que nós somos seres caídos, imerecedores, que nós pecamos e fomos destituídos. E essa justiça de Deus não reflete um Deus maldoso, um Deus ruim. Não é porque Deus tira Adão e Eva do jardim quando eles pecam, que Deus deixa de ser um Deus gente boa, legal, que conversava com Adão ali no cair do dia, e passa a ser um Deus ruim. Porque a justiça de Deus, a correção de Deus, também reflete o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus corrige os filhos. E se Ele corrige os filhos, Ele não corrige todo mundo. Ele só corrige aqueles que são filhos. E filhos não são qualquer pessoa. Filhos são pessoas próximas, amadas do Pai. Então, entender um Deus que é justo, que é amor, mas também um Deus que corrige, que nos faz deparar com as nossas mazelas, com as nossas imperfeições, os nossos pecados, é também entender um Deus de amor. Entenda que Adão, quando come do fruto, ele poderia dar início a uma vida de eterna imperfeição. Porque Gênesis nos relata que existiam duas árvores no jardim. A árvore do bem e do mal e a árvore da vida eterna. E a estadia de Adão com Deus no jardim era uma estadia eterna. Não existiam limites de tempo. Então, quando Adão peca e Eva pecam, eles dão início, naquele estado, a uma vida de eterno pecado e imperfeição. Quando Deus tira Adão e Eva do jardim, eles estão permitindo a Adão e Eva viver uma vida mortal, uma vida humana, e estão dando a oportunidade para se regenerarem diante de Deus, através da vida humana. Então, o próprio ato de tirar Adão e Eva do jardim, dessa vida de perfeição, dessa vida de eternidade, naquele ambiente, era uma ação de amor de Deus. Então, entender um Deus que é amor, mas entender um Deus que é santo, que nos
nos implica uma vida santa, a busca de uma vida santa é entender um Deus que ama. Então, quando a teologia da hipergraça tira essa responsabilidade de nós, ela está distorcendo o Evangelho. Quando ela tira a necessidade de nos regenerar, de corrigir o nosso modo de vida, de corrigir as nossas práticas, de corrigir os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, ela tira de nós a necessidade de morrer para Cristo. E se eu não morro para Cristo, como é que eu vou testificar a minha fé? Porque Paulo em Gálatas diz que é a morte, a crucificação, a morte das nossas paixões e concupiscências que testificam a nossa fé. Se eu não tenho mais a necessidade de morrer, como é que eu vou testificar a minha fé? E é por isso que nós temos hoje 60 milhões de cristãos e um país igual. Porque se eu não morro, se eu não mato o meu ego, as minhas vontades, os meus desejos, as minhas imperfeições, eu não vou fazer a diferença na sociedade. Por que nós temos um índice enorme de casais em separação? Porque ninguém quer mais morrer. Ninguém quer mais ceder um para o outro. Se eu não morro para o outro, eu sempre vou querer impor o meu eu, as minhas vontades, o meu querer. E a relação, tanto entre Deus e o homem, como entre homem e homem, cônjuge, marido e esposa, homem e mulher, homem no sentido humano, implica a morte. Implica, eu preciso morrer pela minha esposa, eu preciso morrer pelo meu esposo. Então, entender uma vida de morte é entender o fundamento da vida com Deus. Se eu não morro como cristão, eu não sou diferente na sociedade. Se eu não morro como marido, esposa, eu não construo uma relação. Então, a hipergraça, ela substitui o ato de morrer para Cristo por sinais que expressem essa fé. Olha como é semelhante com o ensinamento em Gálatas, com os falsos mestres. A hipergraça, ela substitui a necessidade de morrer para Cristo por engajamento no reino de Deus, por exemplo, por viagens missionárias, por engajamento nas missões urbanas, por engajamento nas obras. E não é errado nos engajar, não é isso que eu estou dizendo, isso é fundamental. A nossa participação no projeto do reino de Deus é fundamental, mas isso não substitui quem eu sou. Uma viagem missionária não substitui a necessidade que eu tenho de morrer. Quantas pessoas passaram pela minha vida que trocaram esse tempo de morte, de realinhamento com Deus, por uma viagem missionária, uma obra, uma participação em alguma coisa importante. Mas quando retornaram desse período, retornaram iguais. Porque não é isso que muda, não é o que nós fazemos que muda quem nós somos. É o processo de Deus em mim. É o ato de morrer para a minha humanidade, de me crucificar com Cristo, que transforma quem eu sou, que muda quem eu sou. E isso é um processo diário. Só que o que hoje nós nos deparamos é que a morte do homem, ela tem sido deixada de lado. A necessidade da nossa morte tem sido cada vez mais colocada de lado. E aí nós temos colocado as nossas vontades em cima daquilo que Deus quer para nós. Nós temos colocado os nossos desejos acima daquilo que Deus nos ensinou. Nós temos colocado as nossas paixões acima daquilo que Deus nos ensinou. Nós temos entregado para essas coisas o governo da nossa vida. E é por isso que nós temos tantos corações completamente afastados, perdidos, distantes de Deus. Porque nós temos substituído
a morte em Cristo Jesus, pelo governo das nossas paixões, o governo das nossas concupiscências, das nossas vontades. Deixa eu te dar alguns exemplos de não morte. Deixa eu te dar alguns exemplos de que a nossa humanidade está imperando, reinando sobre nós. Quando eu tenho dificuldade em perdoar, quando eu tenho dificuldade em dar o braço a torcer, por exemplo, quando eu tenho dificuldade de permitir que Deus seja soberano sobre mim, que a vontade dEle, que os propósitos e os desejos dEle sejam soberanos sobre a minha vida. Quando eu tenho quando eu tenho dificuldade de me submeter às minhas lideranças, é um exemplo de não morte. Quando eu tenho dificuldade em reconhecer as minhas mazelas, os meus erros, é um sinal de não morte. Quando eu tenho dificuldade, eu me recuso a mudar as minhas ações e os meus pensamentos. Quando eu tenho um pensamento, seja político, seja ideológico, seja religioso, e eu me deparo com algo que é diferente daquilo que eu estou pensando, e eu me recuso a mudar. Não, mas é porque eu quero pensar assim, é porque eu acho que é correto, é porque é assim que é porque é assim que eu entendo. Isso é um exemplo de não morte. Quando nós temos dificuldades em depender de Deus. Quando eu tenho dificuldade em pedir ajuda. Isso são sinais de não morte. Quando eu tenho dificuldade, mesmo quando eu estou com razão, mesmo na minha razão, eu não consigo me calar em prol do outro. Mesmo com a minha razão, eu não consigo abrir mão daquilo que eu acho em prol do outro. Isso é um exemplo de não morte. Agora, existe uma promessa para nós. Existe uma promessa. Lá em Romanos capítulo 8, existe uma promessa para nós, que diz assim: ora, se morremos com Cristo, nós cremos que também com Ele viveremos. Ou seja, toda vida que eu escolho morrer com Cristo, eu estou permitindo que a vida que flui através dEle reine, vivifique a minha vida, vivifique o meu ser. E essa é a promessa: quanto mais você se permitir morrer, mais Cristo vai viver em você. Quanto mais você se permitir matar o seu ego, a sua prepotência, quanto mais você se permitir matar a sua humanidade, mais Cristo vai encontrar morada, mais Cristo vai encontrar um ambiente para viver, para desenvolver o caráter dele em você e em mim. Eu queria concluir lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, 11. Que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e eu trarei de volta do cativeiro, eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei. Isso é uma promessa de Deus ao povo hebreu, através da boca do profeta Jeremias, mas uma promessa que se estende a nós. E a promessa de Deus é: morram,
Porque aqui em Jeremias, quando nós lemos o livro de Jeremias, nós vemos que Deus pede uma coisa à nação. Ele inicia o livro expondo os erros e as mazelas dessa nação, as práticas pecaminosas dessa nação. Mas a cada capítulo que Deus expõe o erro, no outro capítulo ele diz, mas me reconheçam como Deus, me reconheçam como Senhor, porque eu vou restituir. Então, ao mesmo passo que Deus expõe os erros e os pecados e as falhas da nação, Ele se apresenta como Deus perdoador, um Deus que ama, e esse é um exemplo dessa promessa aqui no capítulo 29, versículo 11. Onde Deus se apresenta como Deus santo, que requer santidade, que requer um modo de vida diferente, mas como um Deus também que ama os seus filhos, que pensa os seus filhos. E Ele diz assim, eu vou me apresentar, eu vou permitir que vocês me vejam. Ele diz assim, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Ou seja, é um Deus relacional que se apresenta para nós. Então a promessa de Deus é morram, matem a carne, matem o ego, matem os desejos, as paixões, as concupiscências. Mudem o seu modo de viver, mudem a forma como vocês olham para a vida, as prioridades de vida, porque eu sou o Deus que ama, que estou aberto para receber, para amar, para cuidar, um Deus que se revela. Essa é a promessa de Deus. Deus nos chama para uma vida de proximidade, de relação, não de proximidade com a obra, não de proximidade com a igreja, a instituição, mas acima de tudo, para uma vida de proximidade com Ele. E o único pedido de Deus é, morram, crucifiquem o ego e a humanidade de vocês. Que o Senhor possa te ajudar. Eu sei que é difícil, não estou dizendo para você e tentando colocar uma visão utópica da vida humana. Não, é difícil. Matar a nossa humanidade, matar o nosso ego, matar o Adão, a Eva que querem imperar sobre nós, matar a nossa essência caída, pecaminosa, é difícil. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que é simples, mas essa precisa ser a prioridade da nossa vida. A prioridade da nossa vida precisa ser morrer para Cristo, porque quando eu morro para Cristo, eu abro espaço para que Ele viva. E quando Cristo vive, nada, nem a morte, nem a dor, nem principados, nem potestades são capazes de nos separar dele. Quando Cristo vive, nada nos afasta dele. Nada destrói o reinado dele sobre nós. Nada substitui o governo dele sobre nós. Quando ele vive. Amém. Senhor, nós te adoramos, te bendizemos, te exaltamos. Nós nos apresentamos como filhos humildes, pecadores. Nós nos apresentamos como filhos que precisam da graça, do amor, da misericórdia, do cuidado, da benevolência, da mão forte do nosso Pai. Como filhos que não têm para onde ir se não for na Tua presença. Filhos que não têm tesouro ou bem maior, se não for o Senhor. Nós nos apresentamos, Pai, como filhos que reconhecem as nossas falhas, as nossas imperfeições, os nossos erros, as nossas mazelas. Filhos que querem matar todas essas coisas.
Filhos que querem crucificar, como Paulo nos ensina, as nossas paixões e concupiscências. Filhos que querem morrer, para que o Senhor possa viver em nós. É assim que nós nos apresentamos, Deus. E é assim que nós pedimos, nos ajuda. Nos ajuda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada para você. Em nome de Jesus. Levou-me